A morte de Jesus é muito mais do que um fato histórico. É um ato que trouxe e traz transformações de fé e esperança para milhões de pessoas através dos tempos. Quando pensamos na morte, na ressurreição de Jesus, vem muitas perguntas à nossa mente. Por que Jesus teve que morrer? Qual era o objetivo dele em se entregar por nós? Por que um ser divino teve que se transformar em um ser humano? Respostas para essas e outras perguntas você tem hoje com o pastor Hélio. Olá, novamente, muito boa noite, tudo bem com você? Essa sexta-feira da paixão, eu espero que você tenha sentido as bênçãos de Deus sobre você e sobre a sua família. Como eu disse ontem, a gente caminhou muito rápido ao longo dessa semana, os dias passaram muito depressa, eu sinto que eu aproveitei muito pouco a sua companhia, mas tenho certeza de cada leitura da Bíblia, cada texto estudado, cada reflexão feita, foram momentos especiais, tanto para mim quanto para você também, e desejo profundamente que essas reflexões se perpetuem na sua vida, dando a você o senso de que é amado, amada por Deus e também de que você o ame sobre todas as coisas. Muito bem-vindo a esta 7ª noite de reflexões, a gente vai caminhando para o final, como eu disse, e a gente vai hoje estudar um tema que impacta diretamente a vida de todo ser humano, especialmente quando nós paramos para raciocinar e para calcular a dimensão que esta cena de hoje, que esse episódio de hoje tem sobre a vida de Jesus e sobre a vida de todos aqueles que o seguem também. Muito bem, para o texto de hoje, eu quero levar você a refletir no porquê Jesus tinha que morrer. Algumas pessoas questionam dizendo, não era muito mais fácil que Deus tivesse simplesmente declarado que Lúcifer estava errado e tivesse o punido com a extinção e declarasse que Adão e Eva estavam perdoados? E assim, Deus é poderoso, Deus é capaz, ele poderia simplesmente, com um ato declaratório, dizer que Lúcifer estava errado e puni-lo, e então perdoar Adão e Eva porque ele é Deus. Contudo, existem questões muito mais amplas que precisam ser enxergadas à luz dos motivos pelos quais Jesus morreu. Ou seja, se Deus tivesse simplesmente punido o anjo rebelde, Deus deixaria uma interrogação de todo o tamanho na cabeça de todo o universo. Ou seja, o anjo rebelde estava certo ou ele estava errado? Talvez ele tivesse razão. Por outro lado, o ser humano nunca poderia experimentar a dimensão maior do amor de Deus. Deus, quando criou o ser humano, quando criou o universo, ele o fez por uma expressão de amor. E ao criar o ser humano à sua imagem e semelhança, Deus estava dando um pouco de si para as suas criaturas. Essa já era uma expressão do amor de Deus. Contudo, o ser humano se tornou pecador, Adão e Eva erraram, os descendentes de Adão e Eva já nasceram com um DNA pecaminoso, e então Deus precisava tornar conhecido, não só para este casal, para os seus descendentes, como também para todo o universo, a dimensão, a dinâmica do amor dele, até que ponto o amor que ele tem por nós pode chegar. Então, responder facilmente que Jesus morreu para nos salvar dos nossos pecados é óbvio, é uma resposta clara na Bíblia, e essa é a mais fácil, e essa está entre as 3, nós vamos explorá-la daqui a pouco. Mas existem razões mais profundas que precisam ser consideradas diante do fato de que Cristo morreu pelos nossos pecados, ou seja, de que Cristo morreu na cruz do Calvário. Um deles pelos nossos pecados. Mas eu quero explorar ainda outros 2 motivos com você na reflexão desta noite. E para explorar este conhecimento, eu quero que você abra a sua Bíblia aí em Gênesis, no capítulo 1, porque é a partir deste versículo que nós vamos compreender as 3 razões pelas quais Jesus morreu. Sabe aquela Bíblia que está lá na sua cabeceira, na sua estante, na sua mesa, está aí do lado do sofá, está do lado da cama? Pega essa Bíblia aí. É importante que você a leia junto comigo para sua apreciação, para seu aproveitamento do texto. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, capítulo 1, o verso 31. Diz assim, ó:
Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Ao final da criação, do processo criativo que durou 6 dias e depois mais um sétimo, que é conhecido na Bíblia como o dia de descanso, santificação, Deus conclui a sua criação e ele olha para tudo que ele havia criado e ele percebe que é tudo muito bom. Ou seja, o mal não veio da criação de Deus. A natureza pecaminosa, a propensão para errar e para fazer o que é errado, não veio naturalmente do processo criativo. Quando Deus termina a criação, ele olha para aquele casal recém-criado, Adão e Eva, e fala assim, ó, é tudo muito bom. O ser humano foi criado perfeito e perfeitamente apto para obedecer a Deus e para ser um ser eterno, um ser que viveria para sempre. Contudo, houve uma rebelião no céu. Um anjo, também criado com a habilidade de ser livre, de fazer escolhas, chamado Lúcifer, lançou uma dúvida sobre o caráter de Deus. E ele então começou a questionar por que Deus tinha uma lei no céu. Ele dizia que se Deus amava mesmo os seus seres criados, Deus não precisaria ter uma lei, porque segundo o pensamento de Lúcifer, a lei restringe a liberdade dos seres criados. Pensa comigo, não é esse o mesmo pensamento que gira por aí há 6.000 anos? No qual as pessoas se sentem privadas de sua liberdade porque precisam respeitar leis? Este é o pensamento de outro ser, não o de Deus. Na verdade, Deus estava sendo acusado com isso. Então esse anjo disse, falou para Deus, você não pode ser justo e amoroso ao mesmo tempo. Além disso, ele disse que Deus era um tirano. E essa história está retratada, pelo menos um trecho dela, em Isaías capítulo 14. Vamos novamente na Bíblia? Isaías capítulo 14, o verso também 14. Você pode ler do verso 12 até o 14, mas o 14, para a questão de objetividade, é o que nós precisamos para esta noite. Este texto descreve o sentimento que existiu no coração de Lúcifer quando ele se rebelou lá no céu contra Deus. Diz assim, ó: subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Este anjo perfeito, criado no céu, ele tinha uma alta posição, ele olha para Deus e fala, você é injusto, você tem uma lei que restringe a liberdade dos seus seres criados e você não pode ser amoroso e justo ao mesmo tempo, como se justiça e misericórdia fossem dois elementos que se chocassem. Ele diz, é impossível que Deus tenha essas duas características ao mesmo tempo. E então ele se levanta contra Deus e diz, eu fundarei um reino no qual não existirá lei. Eu fundarei um reino melhor do que o seu. E ele quis fundar este reino rebelde sobre a guerra, fundado sobre a guerra lá no céu. Eu pergunto a você, o que teria acontecido com o céu se Deus tivesse permitido que Lúcifer fundasse esse reino sem lei lá no céu? Sabe qual é a resposta? Olha para a terra ao seu redor. A terra que virou o quartel-general de Lúcifer, agora chamado de Satanás, a terra que está sob o domínio das trevas, não integralmente, obviamente, Deus ainda controla a história da humanidade, ele não deu rédeas soltas a Satanás, mas o próprio Jesus diz que o príncipe deste mundo é o inimigo de Deus e que ele veio para matar, roubar e destruir. É nessa terra que crianças são arrastadas pelo cinto por um sequestrador, pelo cinto de segurança para fora do carro e tem o seu corpo todo esfacelado. É nesta terra que pessoas sofrem, é nessa terra que há desigualdade, é nesta terra que a cada 15 segundos uma mulher é violentada, é nessa terra que idosos são abandonados, é nessa terra que pessoas amam mais animais do que outros seres humanos. Então aqui está instalada toda a injustiça. Sabe essa delinquência que afeta a mim e a você? Sabe o medo que nos faz ter cadeados em cada janela, trancas nas portas? Este medo é oriundo desse reino sem lei, fundado por Lúcifer, agora transformado em Satanás. Ele queria fundar esse reino lá no céu, e a Bíblia vai dizer lá em Apocalipse, capítulo 12, verso 7, eu vou abrir aqui a minha Bíblia, caso você queira acompanhar também, mas vai aparecer para você aí na sua tela. Apocalipse, capítulo 12, verso 7, diz assim, ó: houve peleja no céu.
Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia, não prevaleceram. Ou seja, o dragão e os anjos, os rebeldes, não prevaleceram. Nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Veja que este texto está descrevendo aquele momento, lá de Isaías 14, quando Lúcifer fala: eu subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Ele queria concorrer com Deus. E ele iniciou uma guerra. Miguel é uma descrição atribuída ao próprio Jesus, que, estando no céu com o Pai, impediu Lúcifer de guerrear contra o Pai. E Miguel, então, ou seja, a personificação angélica de Jesus, expulsa Satanás do céu. Quando Jesus estava morrendo, portanto, ele estava fazendo uma declaração para todo o universo: o Pai é justo e o Pai também é amoroso. A palavra defender que eu usei, ela na Bíblia, ela é conhecida como reivindicar. O dicionário online, também os dicionários disponíveis aí em português, da língua portuguesa, vão dizer que reivindicar significa tomar novamente aquilo que é seu por direito. Significa ressarcir, significa devolver a quem pertence de direito. O caráter do Pai havia sido roubado, uma nódoa havia sido colocada em Deus. Uma interrogação: será que ele é mesmo tão verdadeiro como ele diz ser? Os anjos nunca haviam duvidado de Deus. E agora um anjo rebelde, o mais honrado dele, se levanta e diz: ele não é assim como ele aparenta ser. E então, quando Jesus vem e quando ele morre, os anjos e os seres criados por Deus olham para aquela cena e concluem que o anjo rebelde estava errado e que Deus pode, de fato, ser justo e misericordioso ao mesmo tempo. O primeiro motivo pelo qual Jesus morreu foi para vindicar ou reivindicar o caráter de Deus, para defender o caráter de Deus e provar que Deus é justo e amoroso ao mesmo tempo. O segundo motivo pelo qual Jesus morreu é encontrado agora em Hebreus, no capítulo 9, no verso 26. Se você quiser acompanhar aí, Hebreus é um dos últimos livros da Bíblia. Está aí antes de Pedro, antes de Tiago. Hebreus capítulo 9, verso 26. O escritor de Hebreus está descrevendo aqui o motivo e o momento da morte de Jesus. E eu vou preferir a segunda parte do texto para ficar mais adequada ao nosso estudo de hoje, tá bom? Mas eu vou ler o texto todo. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas. Para quê? Para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. Segundo motivo pelo qual a Bíblia descreve que Jesus morreu. Ele morreu para aniquilar o pecado. O pecado é um elemento, se assim eu posso chamar, que corrompeu a natureza humana. Uma criança, um bebê recém-nascido, ele não cometeu pecado, obviamente, porque ele não tem ciência das coisas, mas ele já nasce nesse mundo como pecador. A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 5, verso 12, que assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim todos morrem porque todos pecaram. Nós herdamos de Adão e Eva a propensão para pecar, para cometer atos que desagradam a Deus. A gente tem essa natureza, está aqui, está no DNA. Eu posso não pecar na prática, no ato, mas eu continuo tendo uma natureza pecaminosa que é propensa à pecaminosidade. Quando Jesus morreu com o sacrifício de si mesmo, ele estava aniquilando o pecado. A palavra aniquilar é uma palavra diferente de destruir. Quando você destrói alguma coisa, pelo menos no contexto bíblico, você destrói, ou você acaba com o uso daquele elemento, você deixa resquícios, você deixa entulho. Isso é uma destruição. Tem uma parede aqui, eu vou destruí-la. Você destruiu a parede, abriu uma porta no local, mas ali restou entulho, restou sobras de concreto e assim sucessivamente. Quando a Bíblia usa a palavra aniquilar, ela está usando uma palavra muito mais enfática, que é mais profunda do que destruir,
que indica que aquilo que foi destruído não tem resquício e não tem lembrança. Quando Jesus estava morrendo, segundo o motivo pelo qual ele morreu, inclusive, para aniquilar o pecado, quando ele estava morrendo, ele estava declarando que o pecado estava com os dias contados. A natureza pecaminosa que o ser humano herdou de Adão e Eva não permanecerão para sempre. Jesus destruiu o pecado, ele aniquilou. E quando nós dermos os primeiros passos para dentro do céu, pós-volta de Jesus, nós não nos lembraremos do pecado. Ele não vai estar mais em nós. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do verso 50, diz que no abrir e fechar de olhos, o que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. O que é mortal, de imortalidade, porque o pecado não estará mais aqui nas nossas veias, no nosso DNA. Nós seremos transformados, porque Jesus declarou que o pecado não durará para sempre. Quando ele morreu, começou a contagem regressiva para o fim do pecado. Ele aniquilou de forma que o pecado não terá mais efeito eterno sobre aqueles que crerem em Jesus. E além disso, o pecado, quando nós entrarmos lá no céu, nunca mais será lembrado. E agora nós chegamos ao terceiro motivo pelo qual Jesus morreu. Primeiro, para vindicar o caráter de Deus, ou reivindicar, para defender, para recuperar o caráter de Deus. Número 2, para pôr um ponto final na história do pecado. Ele aniquilou e não sobrará nem lembrança do pecado. Terceiro motivo, ele morreu para salvar você. A Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Além disso, em Romanos, se você quiser abrir, capítulo 5, verso 19, vai dizer assim, olha, porque pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Assim, por Adão nós nos tornamos pecadores, mas pela obediência de Cristo, nós nos tornamos justos aos olhos de Deus. São João capítulo 3, verso 16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia vai dizer que Jesus chama a si pecadores e os transforma, dá a eles uma nova perspectiva de vida e faz com que eles enxerguem uma vida na qual o sofrimento não vai mais existir. Quando Jesus estava morrendo, ele estava declarando que os seus filhos não ficariam presos e cativos nesta terra para sempre. O pecado não agirá sobre nós eternamente. Jesus morreu para que nós possamos viver eternamente. Você é o objeto do amor de Cristo. Ele veio para vindicar o caráter do Pai, sim. Ele veio para acabar com o pecado, sim. Mas ele morreu especialmente para recriar em você a imagem e semelhança do Criador. Nós somos desfigurados. O ser humano perdeu as suas credenciais de filhos de Deus. Nos tornamos filhos da ira. Estamos num reino de trevas. Mas quando Jesus estava morrendo, ele estava declarando que agora uma porta para o céu estava aberta novamente. A cruz é a declaração de que o inimigo não tem poder eterno sobre os filhos de Deus. De que o reino do rebelde estaria fadado ao fracasso. Este mundo caminha velozmente para o seu fim. Porque Jesus declarou lá na cruz que tudo estava consumado. E que agora todo aquele que cresce viveria eternamente. Jesus morreu por você, meu querido. Tão estranho quanto é imaginar que um inocente pague pelo culpado, é estranho pensar que eu tenha que te convencer de que isso é bom para você. Deus teve que fazer uma escolha terrível. Ele teve que escolher entre deixar Jesus morrer e salvar a humanidade,
ou deixar a humanidade se perder e manter Jesus no céu com ele sem precisar morrer. Ele fez a primeira escolha. Ele deixou seu filho morrer, como o texto que eu citei. Deus deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deixa eu te falar uma coisa. Imagine que a ciência descubra que a cura para o coronavírus está no sangue do seu filho. Quem sabe você tem um filho, uma filha, independente da idade. Imagine que os cientistas cheguem na sua portaria do seu prédio, no portão da sua casa, com uma prancheta com um documento, dizendo: nós descobrimos que no sangue do seu filho tem uma enzima que neutraliza todas as cepas do coronavírus. E agora, nós precisamos que você assine aqui para que todo o sangue do seu filho seja retirado para salvar milhões de vidas. O que você faria? Duro, não é? Essa resposta é desafiadora. Deixa eu te contar o que eu faria. Eu sou pai de 2 filhos. Se o ministro da Saúde, junto com o presidente, junto com a polícia, junto com todo mundo, chegasse na minha porta, pedindo para eu assinar um documento para que o sangue do meu filho fosse tirado e, consequentemente, ele fosse morto, para salvar as pessoas que estão infectadas com uma doença séria, eu diria não. O meu filho não morre por ninguém. Você que está me ouvindo, meu filho não morreria por você. Eu jamais autorizaria isso. Mas eu não sou Deus. Deus teve que escolher entre deixar seu filho morrer para salvar você. E Ele fez o inimaginável. Ele morreu por você. Jesus foi sacrificado. Isaías 53 diz que Ele foi moído pelas nossas transgressões. Ele foi maltratado pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras nós somos sarados. O Salmo 103, verso 10 vai dizer que Ele não nos trata conforme os nossos pecados e nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Por quê? Porque Ele pagou o preço de nosso pecado. Ele morreu em meu e em seu lugar. E agora Ele apela ao seu coração para que a morte sacrificial dele seja a substituta da sua vida. Você não merecia viver. Ele não merecia morrer. Ele morreu sem merecer para que você pudesse viver eternamente. Jesus não precisaria ter sofrido o tanto que sofreu naquela sexta-feira da paixão. Não. Inclusive, o que estava prefigurado nos cordeirinhos que morriam no templo é que os cordeiros morriam de forma digna e sem sofrimento. A morte era rápida. Jesus, naquela sexta-feira, foi humilhado, desde a madrugada, julgado, cuspido, batido, despido, suas genitálias expostas e agredidas. Indica a tradição que ele fora crucificado nu. Os artistas da idade medieval colocaram lá um pano por vergonha de expor o Cristo assim. Ele foi humilhado, foi morto. Dava-se no Império Romano 39 chicotadas. Eles deram as primeiras 20 nas costas. E faltavam ainda 19, porque as costas já não tinham mais pele, já não tinha mais carne. Eles o viraram então e deram as restantes 19 em seu peito. Jesus sofreu de uma forma miserável. Ele não apenas morreu, ele sofreu, foi humilhado enquanto caminhava para o matadouro. Por quê? Porque Ele te amou até o fim. Ele pagou o preço do seu pecado. Vindicou o caráter do Pai. Aniquilou o pecado e salvou você. A grande questão hoje é se você aceita esse perdão. É se você aceita essa troca. É se você aceita tomar o lugar do Filho de Deus no trono da glória. Quando Ele vier,
Ele vai procurar aqueles que têm a marca de seu sangue, o sangue redentor que purifica de todo o pecado. E então vai chamar você: vinde, meu filho, entrai na alegria do seu Senhor, vá para o paraíso, lugar de onde você nunca mais vai sair. Você quer aceitar esse Jesus? Você quer aceitar esse sacrifício em seu favor? Você abre hoje o seu coração para dizer sim para Jesus? Eu acredito que sim. E quero que muito em breve você conheça mais profundamente a Bíblia e muito em breve você esteja sendo batizado nas águas, confirmando que você aceitou Jesus. Eu quero orar com você. Feche os seus olhos. Grande Deus, a nossa mente não consegue compreender a grandiosidade do seu amor e dos seus atos. Nós não conseguimos compreender, mas nós aceitamos a graça redentora de Jesus. Nós aceitamos que o Senhor tenha pagado o preço para nos redimir como seus filhos. Obrigado porque o pecado não operará para sempre e o inimigo está fadado ao fracasso desde o dia em que Jesus morreu. Está claro para a gente que o Senhor é justo e amoroso. Está claro que a rebelião e um reino sem lei é a pior tragédia para a humanidade. E está claro também que em Cristo nada pode nos separar do seu amor. Tua bênção sobre os meus amigos e amigas eu peço, em nome de Jesus. Amém. Que Jesus te abençoe. Um grande abraço.